Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 2. Eu leio a linguagem de hoje que diz assim: Aí o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos de família de Israel, se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião até a cidade de Davi para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês, durante a festa das barracas. Quando todos os israelitas chegaram, os levitas pegaram a arca da aliança, levaram para o templo. Os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus com todo o seu equipamento para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança, ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Verso 7. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Agora vamos ler a partir lá do verso 13, final do verso 13, começo do verso 14. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Amém, queridos? Veja que impressionante esse final da leitura. A glória de Deus, a nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a sua glória, a ponto de os sacerdotes não poderem continuar a sua tarefa diante daquele lugar. E é por isso que nessa noite eu quero compartilhar com você essa ideia de estarmos cheios da presença de Deus. Amém? De nós estarmos cheios dessa glória que nós lemos aqui no final do verso 13. Esta glória que encheu o templo, aquela glória que permeou aquele lugar, a ponto de os sacerdotes não conseguir mais ministrar. Ah, meus irmãos, se todos nós pudéssemos ter essa experiência, amém? De sermos impactados com a presença de Deus a tal ponto da gente paralisar. A ideia que eu tenho aqui no texto é que quando a nuvem encheu o templo, os sacerdotes ficaram paralisados. Eles ficaram estáticos, eles ficaram tão tomados com a presença de Deus que eles não conseguiam mais fazer o seu trabalho de adoração, o seu trabalho de louvor. E eu preciso falar para você, meu irmão, que Deus ele é Espírito. Deus não pode ser visto pelos nossos olhos carnais e Deus não pode ser tocado também com as nossas mãos. E numa comparação muito simplória, a gente pode talvez fazer uma referência ao ar. Você não pode ver o ar. Você não pode sentir o ar, a não ser que ele esteja em movimento. Então o vento nada mais é do que o ar em movimento. Quando o ar se movimenta, aí você consegue perceber ele mexendo as folhas das árvores. Aí você consegue sentir o vento no seu rosto. Quando o ar se movimenta, você sente então a sua presença. Quando Deus age, quando Deus se movimenta, nós também sentimos a sua presença, apesar de que não podemos ver e nem tocar nele. Então eu quero que você entenda que Deus, ele é acima de tudo, Espírito. E é esse Deus que é Espírito, que vai preencher com a sua glória, na pessoa do Espírito Santo, a nossa vida, o nosso coração. Da mesma forma que o nosso corpo material precisa do ar para sobreviver, sem ar ninguém vive. Se você prender a sua respiração por 5 minutos, você morre, porque você precisa do ar. Da mesma maneira, a nossa alma, o nosso ser imaterial, também precisa estar cheio da presença de Deus. Por isso que a vida espiritual, ela depende da presença do Senhor em nós. Tal qual o nosso corpo, ele necessita que os pulmões estejam cheios de ar. E é incrível como muitas pessoas acabam se contentando numa vida espiritual, sem estarem plenas, sem estar cheias da presença de Deus. Meu irmão, a vida de Deus, ela está em nós. Quando o Espírito preenche o nosso coração, ele permeia todo o nosso ser. Bem, queridos, esse Deus que é Espírito estava presente desde a criação, até mesmo antes, porque ele é eterno. Esse Deus Espírito, que não pode ser visto, que não pode ser tocado, ele começa a se manifestar de uma maneira muito especial a um homem chamado Abraão, em Gênesis no capítulo 12.
Deus chama Abraão para que ele seja patriarca de uma nação, de um povo, para que através desse povo, o nome desse Deus invisível fosse conhecido em todo o mundo. Então o Deus invisível, o Deus imaterial, aparece para Abraão, convida ele para fazer parte agora de uma experiência única, se relacionar, viver na presença de um Deus invisível. E começa a surgir então lá com a experiência de Abraão, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Surge ali então uma maneira peculiar de adoração, adorar um Deus invisível, adorar um Deus que não está limitado a um local, porque naquele tempo, naquele contexto de Abraão, havia a ideia de deuses, havia a ideia de adoração, mas cada Deus estava fixo num local. Os deuses, eles eram regionais. Então, o Deus que atuava aqui não era o mesmo Deus que atuava ali, porque cada Deus tinha o seu território. E normalmente esses deuses, eles tinham um lugar físico, eles tinham os seus templos. Mas agora Abraão vai inaugurar uma nova maneira de adorar a Deus. Sem templos, sem lugar físico, uma adoração a um Deus que era único, a um Deus que era invisível. Nesse contexto, meus irmãos, de adoração a um Deus invisível, os homens começaram a edificar algumas coisas visíveis. E a primeira coisa visível, material, que começou a surgir para simbolizar a adoração foram os altares. Abraão edificou vários altares, normalmente eram feitos por pedras. Quando ele chegava num local, ele amontoava algumas pedras, ali ele oferecia alguns sacrifícios, ali ele adorava a Deus, e aquele altar, aquele monte de pedras ficava como um memorial de adoração. Então essa maneira de adorar a um Deus invisível começa a ter alguns pontos visíveis materiais, primeiro por meio dos altares. Depois Moisés vai construir uma tenda, essa tenda que nós lemos aqui no capítulo 5, lá no versículo número 3 e 4, a qual foi levada para o templo. A tenda agora era um local de adoração durante a peregrinação do deserto e até o dia da inauguração do templo de Salomão. A tenda, embora visível e material, ela era desmontável, ela acompanhava o povo por onde o povo andava. E por fim, agora então Salomão constrói o templo, o lugar físico, material, imutável. O templo não saía de Jerusalém. Agora o templo era a expressão máxima de um lugar material numa cidade específica para adorar a Deus. E o templo tinha essa finalidade, lugar para as pessoas irem e adorar a Deus. Então esse Deus que é invisível, que é imaterial, que não pode ser tocado, um Deus que era adorado de maneira espiritual, agora ele tem um templo, tem um local, tem uma cidade para essa adoração. E como nós lemos aqui no começo do capítulo 5, depois da construção desse templo, Salomão ele reuniu no verso 2 os líderes, os chefes de família, para levar para o templo a Arca da Aliança, que a arca agora simboliza a presença de Deus. É importante nós compreendermos que a Arca da Aliança ela tinha essa conotação, ela simbolizava a presença de Deus. Por isso que a arca é levada para o templo, é colocada no lugar santo dos santos, e essa arca ficava lá, e uma vez por ano o sacerdote entrava naquele espaço, e ali ele oferecia sacrifícios por ele e por todo o povo. E essa arca simbolizou a presença de Deus até o dia em que Jesus morre. E como nós acabamos de cantar, o véu que separava, ou seja, a arca ficava dentro de um espaço separado por uma cortina. E quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que essa cortina ela se rasgou de cima a baixo, ou seja, Deus dizendo, olha, agora não há mais separação, agora não é mais preciso que o sacerdote entre uma vez por ano, agora não há mais uma cortina que separa você de Deus, agora você vai poder ter acesso individual, presencialmente, a qualquer momento na presença do Senhor. Então Salomão termina a construção do templo, ele leva as ofertas que Davi havia separado, como nós já lemos, ele traz a Arca da Aliança, ele traz todos os objetos e coloca tudo isso no templo, e a partir de então, agora o templo ele é o local de adoração.
Agora o templo, ele concentra a adoração. Mas hoje, meus amados, nós podemos adorar ao Senhor. Como nós já compartilhamos com vocês aqui, mesmo não tendo templos físicos, nesses 2 meses de quarentena, quando a igreja esteve fechada, o templo esteve fechado, você não deixou de adorar a Deus. Amém ou misericórdia? Porque muitos vão dizer misericórdia, porque eles não vinham para o templo e também não adoravam a Deus. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas ainda têm essa ligação, essa visão de que a adoração é feita no templo, na igreja, e a pessoa não sabe adorar a Deus se ela não está no templo. A pessoa não sabe adorar a Deus se ela não vem para o culto na igreja. E nesse tempo de quarentena, muitas pessoas não adoraram a Deus, porque elas ainda estão ligadas ao pensamento judaico do Antigo Testamento. Elas precisam de estar num lugar físico, elas precisam que sacerdotes, que pessoas ministram, elas precisam ser conduzidas à presença de Deus, porque elas não aprenderam ainda que elas podem ir presencialmente, pessoalmente, a qualquer momento, até a face do Senhor para adorá-lo. Hoje nós podemos adorar mesmo não tendo necessidade de templo. O templo de Salomão, ele não existe mais. O templo que foi reconstruído por Esdras não existe mais. O templo que foi aumentado por Herodes não existe mais. Em Jerusalém não há mais templo. No lugar do templo agora existe uma mesquita islâmica. E o povo judeu aguarda a construção do 3º templo, para eles voltarem a oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas nós não precisamos disso, meus irmãos, porque nós fazemos parte da nova aliança. Agora nós estamos em Cristo, e a nossa adoração independe de templo, independe de lugar material. Você pode chegar diante de Deus em qualquer instante, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, em qualquer lugar você pode adorar a Deus, porque Deus, ele é Espírito. E você pode buscar a presença desse Deus em todos os momentos. Da mesma forma que Deus encheu o templo com a sua glória, Ele quer encher as nossas vidas com a presença do Espírito Santo. Deus quer permear, meus irmãos, todo o nosso ser, a sua mente, o seu coração, seus pensamentos. Deus quer permear você completamente da glória dele. Deus quer nos preencher, nos encher, que a gente transborde, que as nossas vidas possam estar encharcadas com a presença desse Deus, porque agora nós somos o templo. Por que Deus quer nos encher com a sua glória? Porque hoje nós somos o templo. O texto que nós lemos diz que a glória de Deus encheu o templo que Salomão havia construído. Aquele templo não existe mais. Agora eu sou o templo e Deus quer me encher com a sua glória. Deus quer me preencher com a sua presença. O Espírito Santo agora vai tomar conta de todo o nosso ser. Nós não somos o templo de pedra, nem de madeira, nem de metais, mas nós somos um templo que é de carne e osso, mas que agora vai habitar nesse templo a presença do Espírito Santo. Como isso é importante, irmãos, nós temos essa percepção. E se nós não cuidarmos desse templo, se ele não for completamente dedicado ao Senhor, se nós negligenciarmos esse templo, esse lugar de adoração, se nós não dermos a importância e o valor devido, se nós não fizermos aquilo que Deus faz, se permitirmos que coisas alheias, estranhas à vontade de Deus ocupem espaço nesse templo, ele também vai ser destruído como foi o templo de Salomão. Por isso nós temos que cuidar, meus irmãos, com a nossa vida. Nós temos que cuidar do nosso ser, temos que cuidar desse templo, porque hoje eu sou o templo, você é o templo do Espírito, e Deus quer encher a sua vida com a sua presença, amém? Deus quer encher você da glória dele, para que você possa irradiar, para que você possa ser uma fonte de bênção, para onde você for, aquilo que você tocar, aquilo que você falar, possa ser abençoado, possa ser bendito, possa ser transformado, porque a presença de Deus vai estar em você. Você vai ser um canal da presença de Deus. Agora as pessoas não precisam mais vir ao templo para ali ver a glória e contemplar a presença de Deus. As pessoas, ao olhar para a sua vida e para a minha vida, elas vão contemplar a glória de Deus que está repleta em nós. Nós temos que cuidar, meus irmãos, em primeiro lugar, para que a vaidade ou a riqueza ou a glória do templo, ela venha se transformar em vergonha. Nós estamos vivendo num tempo de vaidade. Nós estamos vivendo no tempo das redes sociais.
As pessoas adoram postar fotos bonitas nas suas redes sociais. As pessoas gostam de mostrar uma aparência nas redes sociais. Não que seja errado você usar as suas redes sociais, não é isso que eu estou falando, não estou condenando o uso dessas ferramentas, mas o que eu quero falar aqui é que as redes sociais hoje, elas simbolizam, elas representam a expressão máxima da vaidade, porque muitas vezes a gente está com o coração totalmente arrebentado, a gente está com a vida totalmente torta, mas a aparência dá uma outra conotação. Então nós temos que cuidar para que a vaidade ela não venha se transformar em vergonha, porque se nós somos o templo do Espírito Santo, nós não podemos deixar que a vaidade invada o templo do Espírito. O que aconteceu aqui no templo de Salomão? Se você ler, meu irmão, a construção do templo, você vai ver que não faltou glória, não faltou riqueza, não faltou beleza, não faltou nada para o templo de Salomão. Davi construiu um templo fantástico, ele usou pedras da melhor qualidade, ele usou madeira vindas do Líbano, ele revestiu quase todo o templo com ouro. O texto vai dizer que o bronze usado no templo de Salomão nem podia ser medido, ou contado ou pesado. Não se sabe o quanto de bronze foi usado, porque o céu era o limite. Salomão não se preocupava com o orçamento, até parecia obra pública, né? Vai fazendo um aditivo, até construir. E quando ele terminou aquele templo, meus irmãos, eu imagino que tenha ficado uma coisa gloriosa. Então não faltou coisas materiais, a prosperidade que Salomão estava desfrutando, vinda da glória de Deus, da presença de Deus, por obra da bênção de Deus, essa prosperidade que ele herdou de Davi, o seu pai, que deixou quase tudo, todo o material pronto para construir o templo, tudo isso, meus irmãos, representa a glória, representa a grandiosidade, mas eu estou usando aqui o termo de vaidade. Porque aquele templo impressionava as pessoas. Aquele templo era muito bonito. Aquele templo era perfeito. Ele tinha imponência, ele tinha aparência, ele se destacava. As pessoas iam lá apenas para ver o templo. As pessoas gostavam de estar lá para ver aquela grandiosidade. Mas a história nos revela que quando os futuros reis de Israel, Salomão, depois seu filho Roboão, houve um racha no reino, e depois os reis começaram a se afastar da presença de Deus, a nação esqueceu o Senhor, as pessoas começaram a enveredar para outros deuses. Sabe o que aconteceu quando os futuros reis se desviaram da fé? Toda a glória do templo, toda a pompa do templo, toda a riqueza do templo se tornou em vergonha para aquela nação. Aquilo que era motivo de glória se torna objeto de vergonha. Por isso, irmãos, nós temos que cuidar com o nosso corpo, o nosso templo, porque muitas vezes aquilo que hoje a gente apresenta ou aparenta, aquilo que hoje a gente ostenta através do nosso corpo, pode ser um objeto lá na frente de vergonha e de desprezo. O templo de Salomão, os palácios que ele construiu foram saqueados, foram destruídos, toda a riqueza, toda a glória viraram pó, só sobraram ruínas, e essas ruínas foram motivos de zombaria. Lá no capítulo 7 desse livro de 2 Crônicas, no verso 19, no verso 20, diz assim: Deus alertando Salomão: mas Salomão, se você e o seu povo deixar de seguir e abandonar esse templo, e é o que aconteceu, aí todos os povos vão desprezar e vão zombar do templo. Você pode imaginar aquilo que era uma expressão de glória, aquilo que era o motivo do nome de Deus ser glorificado, exaltado, agora o mesmo objeto, o mesmo templo, que antes era de glória e louvor, agora é motivo de zombaria. Por quê? Porque as pessoas não lidaram, não trataram bem com aquele lugar. E aí, meus irmãos, na vida não é muito diferente. Deus abençoa, amém? Deus faz a gente prosperar, amém? Deus faz a gente desfrutar de farturas, de dádivas, amém, querido? Deus, ele nos prospera, Deus, ele nos dá muitas coisas. As dádivas que Deus nos apresenta, nós desfrutamos delas, mas se nós virarmos as costas para Deus, tudo isso pode desmoronar e ir por água abaixo.
É por isso que eu estou dizendo, alertando dessa questão da vaidade. Porque aquilo que agora é um motivo de glória para mim, se eu não zelar, se eu não cuidar, se eu não der a importância de vida para Deus em tudo isso, isso pode virar ruína. A minha profissão, a minha família, os meus bens, o meu status, aquilo que hoje as pessoas olham para mim e aplaudem e veem, nossa, como aquela pessoa é abençoada. Isso pode se transformar em motivo de vergonha, se nós deixarmos Deus de lado. Tudo pode virar cinzas ao longo do tempo sem Deus. Toda a glória do homem sem Deus vai se transformar em vergonha. Então, para que eu seja cheio da glória de Deus, da presença de Deus, eu preciso cuidar com esse tempo. E eu preciso cuidar com as vaidades. Eu tenho que saber, meus irmãos, me importar. Eu tenho que saber me vestir. Eu tenho que saber falar. Eu tenho que saber me comportar. Eu tenho que saber evitar algumas coisas para que esse tempo, que é para a glória de Deus, não se torne um objeto de vergonha e de desprezo. O que você acha que Deus sente? O que você acha que as pessoas pensam sobre Deus quando elas veem uma pessoa largada na rua, uma pessoa abandonada, uma pessoa mendiga, uma pessoa maltrapilha? Que mensagem isso representa? Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que é criação de Deus, e segundo a Bíblia, que é a menina dos olhos de Deus, um ser que Deus criou para glorificar a Ele, agora está lá na sarjeta, sendo objeto do escárnio, sendo objeto de Satanás. Nosso corpo, que é o templo do Espírito, ele pode glorificar a Deus, mas ele pode também envergonhar ao Senhor. E o diabo sabe disso. É por isso que ele coloca pensamentos na mente das pessoas. E muitas vezes as pessoas não vigiam, elas não cuidam dos seus templos, que é o seu corpo. E esse templo se torna objeto de escárnio e de vergonha para o nome do Senhor. Segundo lugar, nós temos um templo, e esse templo ele é para o Senhor. Se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, meus irmãos, esse corpo ele é para o Senhor. Esse templo é para o Senhor. Salomão, quando construiu o templo, ele construiu para o Senhor. Depois ele construiu para ele palácios, para que ele pudesse habitar e julgar o povo. Mas o templo tinha um propósito, era do Senhor. Hoje nós somos o templo, então nós somos do Senhor. O meu corpo não é meu, ele é do Senhor. Eu não posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Eu tenho que agir não como eu acho certo, mas eu tenho que agir da maneira que Deus acha certa. Então, aquela lenga-lenga de meu corpo, minhas regras, isso não se aplica a nós que somos cristãos. Porque é meu corpo, mas é templo de Deus, então são as regras de Deus, é a vontade de Deus. E hoje está na moda usar essa expressão, meu corpo, minhas regras. Isso não funciona na palavra. Isso vai de contra os ensinos da Bíblia, porque o seu corpo, o meu corpo é templo do Espírito, então ele é do Senhor, e tem que valer as regras da palavra do Senhor. Como nós mencionamos no domingo passado, encher o nosso coração com a palavra do Senhor, guardar no coração a palavra do Senhor. Como o salmista disse, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Temos que fazer do nosso corpo aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que me agrada. E muitas vezes isso é difícil para nós. Agora vejamos como é a natureza humana. As pessoas passaram a idolatrar a criação, o templo. As pessoas passaram a dar mais importância para o templo em si, as paredes, a grandiosidade, do que para o propósito, que era ser um lugar de adorar o Senhor. E depois Paulo, lá em Romanos capítulo 1, 25, Paulo vai dizer assim: eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Paulo diz: adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Romanos 1, 25. O que Paulo está dizendo lá na frente? É que nós temos a tendência de deixar o Criador e passar a dar mais importância para aquilo que Deus criou. E foi isso que aconteceu com o templo de Salomão. As pessoas começaram a dar mais importância para o templo em si, como um fim em si mesmo, do que o propósito que ele tinha, irmãos, que era um lugar de adoração. O templo passou a ter mais importância do que o Deus do templo. Tornou-se um fim em si mesmo, perdendo a sua principal característica, um lugar de adoração.
Se a gente começar a idolatrar essas paredes aqui, meus irmãos, se a gente começar a ficar muito vidrado nessas coisas, se a gente começar a dar muito valor, investir muito aqui, nós vamos tirar o propósito, ou vamos desviar o foco. O mais importante não é as paredes, mas o que acontece aqui dentro. O mais importante não era a riqueza do templo, o ouro, a prata e tudo que lá existia. O mais importante era o propósito, o lugar de adorar a Deus. Mas nós temos o hábito, como seres humanos, de mudar isso. A característica original, que era ser um lugar de adoração, um testemunho para as nações, agora se torna algo totalmente contrário. Segundo Crônicas, capítulo 7, no verso 12, no verso 16, Deus falou assim: olha, Salomão, eu escolhi o templo para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios. É o templo que eu escolhi e separei para ser o lugar onde deveria ser adorado para sempre. Então Deus aprovou o que Salomão fez. Deus se agradou do que ele fez, mas como um lugar para Deus ser adorado. Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 1 e 2, Jesus fala assim: saindo do pátio do templo, os discípulos olharam melhor para os edifícios, e Jesus disse assim: não vai ficar aqui pedra em cima de pedra, tudo será destruído. Quando a gente muda o propósito ou a prioridade de uma coisa, aquilo pode se tornar algo digno de vergonha. A tenda construída por Moisés no Sinai foi um lugar de adoração até a construção do templo de Salomão. Capítulo 5, verso número 5. Levaram para o templo, os sacerdotes e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos. Aquilo que Moisés fez no Monte Sinai, agora está dentro do templo. Assim como o segundo templo construído por Esdras, que foi reformado por Herodes, tiveram o seu papel e o seu propósito de ser um lugar de adoração. O nome de Deus ali era adorado, como o próprio Deus alertou. Mas todos eles foram destruídos, porque ele se tornou um fim em si mesmo. Eu quero aqui, meus irmãos, que a gente entenda isso. Se a gente tirar o foco e o propósito daquilo que Deus fez, as coisas podem mudar a sua configuração. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 18. Salomão tinha a percepção de que Deus não habitaria num templo. Salomão tinha a percepção, amados, que Deus era muito grande para habitar numa casa, numa construção qualquer. Desde aquele momento, Salomão já tinha essa consciência de que Deus era um Deus onipresente, um Deus muito grandioso, e que ele não poderia se restringir a um local apenas. Por isso que Salomão diz no 2 Crônicas 6,18: será que tu podes morar no meio de nós? Tu és tão grande que não cabes mesmo no céu. Como poderia este templo ser bastante grande para isso? Deus, ele não se limita a um espaço físico. Deus, ele é grandioso demais para habitar apenas num templo. E esta verdade, meus irmãos, ela é repetida por Estevão em Atos capítulo 7, verso 48, quando Estevão fala assim: o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. E vamos mais além, o apóstolo Paulo afirmou: vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. E vamos mais além ainda. Jesus disse para a mulher samaritana: virá o tempo, e de fato já chegou, em que vão adorar em espírito e em verdade. João 4,23. O que nós estamos percebendo de tudo isso? Deus não seria adorado em lugares, montes, templos, catedrais, mesquitas, qualquer outra construção. Deus seria adorado de uma maneira espiritual. A habitação de Deus agora seria os nossos corações. Eu e você somos o templo. Paulo diz: vocês são o templo de Deus. O Espírito de Deus vive em vocês. É o Espírito que nos enche da glória de Deus. Por isso nós temos que cuidar desse templo. Apesar de saber de tudo isso, que nós somos a morada de Deus, apesar de saber que
Deus habita em nós, irmãos, nós insistimos em construir prédios em lugar de investir em vidas. O grande mal da igreja do século XX é investir mais em prédios do que investir em vidas. Nós gastamos mais dinheiro em construções, tijolos, telhas, do que em vidas. Se a igreja evangélica do Brasil investisse em vidas, tudo que ela investe em templos, mudaria drasticamente a realidade social do nosso país. Se nós investíssemos mais em vidas do que investimos em templos, nós estaríamos agradando com certeza mais o nome do Senhor. Nós investimos na nossa própria vida, em lugar de investir na vida de intimidade e de comunhão com Deus. Nós preferimos prestar culto no templo em lugar de viver diariamente em santidade diante do Senhor. É mais cômodo eu vir para o templo uma vez por semana, ficar aqui 1h30 adorando a Deus, do que adorar a Deus, do que manter a santidade, manter a minha retidão, manter a minha comunhão, os 7 dias da semana, as 24 horas por dia. Irmãos, é mais cômodo para nós entender que aqui é um lugar de adoração, então aqui a gente vem com uma expressão de santidade, aqui a gente vem tudo comportadinho, aqui a gente não faz nada errado, aqui é tudo bom, porque a gente acha que Deus está aqui apenas, e aqui a gente adora a Deus, mas depois que a gente sai daquela porta para fora, aí a gente esquece de tudo isso. Aí a gente não presta atenção na santidade, na vida de adoração, na vida de comunhão. A Bíblia fica lá na estante a semana inteira. Eu não pego mais a Bíblia, eu não leio, eu não oro. Eu só vou me lembrar de adorar a Deus no próximo domingo, quando eu venho para o templo. Eu sei que isso os irmãos não fazem, né? Mas tem pessoas que fazem isso. É mais cômodo adorar a Deus um dia por semana no templo do que 24 horas, os 7 dias por semana, estarmos na presença deste Deus. O templo de Deus somos nós. Por isso, irmãos, devemos viver de tal maneira que Ele queira habitar nesse templo. Viva de tal maneira que Deus queira habitar em você. E última questão que eu quero destacar ainda nesta noite é a necessidade de estarmos cheios da presença de Deus. Mesmo sendo batistas, eu posso falar isso. Amém, querido? Amém. Nós podemos ser cheios da presença de Deus. Nós temos que buscar a plenitude de Deus em nossa vida. Nós temos que sair, meus irmãos, dessa vida de mornidão, de frieza, de apatia, de indiferença espiritual. A gente não pode se contentar em nada menos do que a plenitude de Deus em nós. O texto, eu vou voltar lá no texto de 2 Crônicas 5:13. Os sacerdotes estavam saindo, a nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso eles não puderam mais voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos. A glória de Deus encheu o templo, queridos. E se a glória de Deus não está enchendo a nossa vida, algo está enchendo a nossa vida. Domingo passado eu disse aos irmãos que se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, alguma coisa vai encher esse coração. Então, se a minha vida não está cheia da glória de Deus, alguma coisa está ocupando esse espaço que é o espaço do Senhor. E nós não podemos nos contentar a não ser cheios da glória de Deus. A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus entre os homens. Ela foi feita quando os israelitas estavam no Monte Sinai, saindo do Egito. Desde então ela ficava abrigada na tenda, aquela tenda que agora é trazida para o templo. Ficava num lugar especial. Era retirada da tenda quando o povo ia para a guerra. A tenda era o símbolo da presença de Deus. Quando eles iam para as guerras, eles levavam a arca junto, porque eles queriam que Deus estava junto com eles na batalha. E o que muito fazia o povo de Israel ser vencedor nas batalhas era a presença da arca no meio do povo, porque eles tinham a arca como um símbolo da presença de Deus. E se a arca estava junto com eles na batalha, eles se fortaleciam e eles iam para cima do inimigo e eles venciam os adversários. Foi numa dessas batalhas contra os filisteus que a arca foi capturada e ficou sob o domínio dos filisteus. 1 Samuel capítulo 4. O templo agora que Salomão constrói, irmãos, era majestoso. Objetos eram colossais, os utensílios numerosos e valiosos. As pessoas que serviam eram especiais. Os sacerdotes e os levitas eram uma tribo separada para o serviço do Senhor. Não era qualquer pessoa que podia ministrar no templo. Eram as pessoas especiais. Mas sem a presença de Deus,
simbolizada pela arca, nada tinha relevância espiritual para adoração. Por isso a arca é levada para aquele templo, porque toda aquela majestade, toda aquela glória, toda aquela riqueza e aquelas pessoas especiais, sem a arca, aquilo não teria valor espiritual nenhum. Sem a presença de Deus, através do Espírito Santo em nós, meus irmãos, nós não temos valor e importância nenhuma. Somos apenas um vazio. O texto diz, segundo a Crônica 5, verso 2 e o verso 13: se reuniram a fim de levar a arca da aliança do Senhor de Sião para o templo. Uma nuvem encheu o templo com a glória do Senhor. Sem Deus, a tenda, os templos, as igrejas ou os nossos corações não passam de um lugar vazio, aonde vai ecoar a tristeza, a frustração, a solidão, o desprezo, a amargura, a inveja, a mágoa. Se nós estivermos vazios, meus irmãos, da presença de Deus, nós vamos ser um lugar onde vai ecoar apenas aquilo que não glorifica o Senhor. Mas quando o Espírito Santo enche o nosso coração, surge então a alegria, a comunhão, a esperança, a fé. Com a presença de Deus, a gente é reanimado, a gente é motivado e a gente vai ter uma vida mais abençoada. Amém? Precisamos ser cheios da presença e da glória de Deus. Por isso devemos buscar sermos cheios da glória de Deus. Atos capítulo 2, verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18: não se embriaguem, pois a bebida leva vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Encham-se da presença de Deus. Sejam cheios da glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. E como fazer isso? Eu finalizo dando para você uma lista de algumas coisas para você ser cheio do Espírito. Primeira delas, 1 João 1,9: confesse e abandone o pecado, assim que você tomar consciência dele. Por que muitas pessoas não são cheias do Espírito? Porque estão em pecado. Porque não confessaram os pecados, não acertaram as suas vidas diante de Deus. Então 1 João fala, se confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar. Irmão, sem perdão de pecado, sem confissão, sem santidade, não há plenitude de Deus. Aonde habita o pecado não pode habitar a glória de Deus, não pode coexistir. Ou o pecado sai, senão Deus não entra. E aonde Deus entra, o pecado tem que sair. Então a plenitude, ela é reflexo, consequência de confissão e abandono de pecado. Segundo, submeta-se ao controle do Senhor em todos os momentos da sua vida. Romanos 12, 1 e 2. Renováveis pela renovação da vossa mente, para que entendam a boa, perfeita vontade de Deus. Sem essa renovação, sem a submissão, sem estarmos diante do Senhor, não há como sermos cheios do Senhor. Uma pessoa que não é submissa a Deus em todos os momentos, é sinal que ela ainda está cheia de si. E se ela está cheia de si, ela não vai estar cheia de Deus. Terceiro, encha-se com a palavra. Você não pode ser cheio do Espírito a menos que a palavra de Cristo habite em você ricamente. Falei sobre isso no domingo passado, a necessidade de estarmos cheios da palavra, a sabedoria de Deus, ter a palavra no nosso coração. Mas não há como manifestar a glória de Deus em nós se a gente estiver vazio da palavra. Não há como a gente ser usado, ser uma bênção, glorificar a Deus, se a palavra não estiver em nós. Quarto, passe bastante tempo em oração e adoração. Quanto tempo você gasta por dia em oração? Quantas horas, melhor, quantos minutos você passa por dia em oração? Sem, amados, esse tempo de oração e de adoração, não há plenitude da glória de Deus. Não existe receita mágica para sermos cheios do Espírito e da presença de Deus sem uma vida de adoração, de oração, de consagração. Qual é o dia da semana que você faz jejum? Qual é o dia da semana que você abre mão de coisas materiais, físicas, para você consagrar a sua vida a Deus? Qual é o dia da semana que você separa para consagrar um tempo de jejum, de oração e de buscar a presença de Deus? Tempo onde você desliga-se das coisas materiais, desliga-se desse mundo e foca mais na presença do Senhor. Sem isso, amados, não haverá plenitude de Deus em nós. Mantenha-se perto da comunhão cristã, evitando envolver-se com questões do mundo.
Como é que eu vou ser cheio da presença de Deus se eu não vivo em comunhão? Se eu não obedeço à instrução de Hebreus de não abandonarmos a comunhão? Mantenha-se perto da comunhão cristã. Você precisa estar junto da comunhão. Você precisa estar em comunhão para você se fortalecer e Deus poder te abençoar. Hebreus 10, 25, 2 Timóteo 2, 4. Ocupe-se para o Senhor. Na sua agenda durante a semana, quanto tempo, quantas horas elas estão lá separadas para você fazer algo para o Senhor? Uma visita, mandar uma mensagem, fazer algo para alguém, visitar um enfermo, ir para um lugar, qualquer coisa para o Senhor. Ou, meus irmãos, a nossa hora, o nosso tempo, a nossa ocupação para o Senhor, ela é apenas estar na igreja no domingo à noite. Se for só isso, queridos, não seremos cheios da presença. Ocupe-se mais para o Senhor. Diga um sonoro não para os apetites ilícitos da carne. Responda à tentação pecaminosa como um morto responderia. Diga não para o pecado, diga não para as coisas da carne. No momento de forte tentação, clame ao Senhor, tome medidas rigorosas para evitar qualquer pecado, fuja, mas não caia. Aquele que luta e foge, sobrevive para lutar mais um dia. É preciso romper com a vida de pecado e de qualquer coisa que nos afaste do Senhor. Controle os seus pensamentos, cuide dos seus pensamentos. Seja cristocêntrico, não egocêntrico. Que Cristo habite no seu coração. Fazendo isso, você tem chances de ser cheio da glória de Deus. Amém, queridos?